montar a interface da sobrecarga de método. Novo projeto, aplicativo Java próximo, projeto, underline, sobrecarga. O nome não importa, tá? Nessa parte aqui, ó, sempre desmarcar, criar classe principal, desmarcar, definir como projeto principal. Muito bem. Aqui nós abrimos, então, o pacote vazio. Eu vou sempre renomear esse pacote. Vou botar o nome de principal. Bem tranquilo. E dentro do pacote, eu vou criar o JFrame, formulário JFrame. Esse formulário é uma classe, então é necessário ter letra maiúscula. Então, vou botar o nome dele de sobrecarga com S maiúsculo. Ok. Pronto, agora eu vou começar a montar a interface. Tá? Deixa eu aumentar um pouco, essa interface é um pouco grande. Eu vou colocar aqui, ó, um painel, que eu falei com vocês, ó. Aqui nós temos painel, e tem painel tabulado, painel com outros nomes, mas é só o painel sozinho, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, painel, tá? Vou esticar esse painel para cá. Vou colocar um segundo painel aqui embaixo, ok? Muito bem, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. Quase não aparece, tá? Porque ele está padrão. O que eu vou fazer com esse painel aqui? Aqui em propriedades, eu tenho a propriedade borda, ok? Propriedade borda, eu vou usar aqui a borda de título. E aqui eu tenho o título da borda, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó, no primeiro painel, área do quadrado. É isso que eu quero, ó, quadrado. Esse é o primeiro painel. Então eu já tenho o primeiro painel aqui. No segundo painel, vou fazer parecido. Eu venho aqui em propriedades borda, de novo, e vou colocar borda de título. Venho aqui na borda do título e coloco área do retângulo. Área do retângulo, ok. Muito bem. Temos o terceiro painel, né? Mas por enquanto eu vou só trabalhar com esses dois. Vai ficar, né? Aqui em cima eu vou colocar um rótulo. Deixa eu fechar aqui os containers. Rótulo. Esse rótulo é para identificar o programa. Então esse programa aqui vai se chamar Programa Sobrecarga. Ok? Posso aumentar essa fonte para ficar uma coisa mais interessante. Vamos lá. Isso. Está 18 aqui. Muito bem. Então eu tenho dois painéis. Vou colocar o terceiro painel agora aqui na parte de baixo. Fecho controles. Abro containers. Vem o painel. Muito bem. Esse painel é o terceiro. E vou, mesma coisa. Selecionei ele, venho em borda. E borda de título. Esse aqui vai ser a área do cubo. Tá? Então coloquei aqui, ó. Área do cubo. Muito bem. Esse também eu vou fechar um pouco para não ficar tão grande, tá? Na parte de baixo do nosso formulário, eu vou colocar os botões. Então fechei container, abri controles, botão. Então eu tenho aqui, eu vou colocar 3 botões, tá? Do jeito que eu ensinei para vocês. Segurei aqui o Shift 1, 2 e o terceiro eu largo o Shift 3. Esse terceiro aqui, eu vou colocar o nome dele de calcular. Esse do meio vai ser o sair.
E esse primeiro vai ser o limpar, tá? Eu estou colocando os botões aqui só para poder montar a interface, mas o botão sair e o limpar, eu não vou fazer a programação dele, porque vocês já sabem fazer, não tem necessidade, tá? Aqui dentro da área eu vou colocar o rótulo, área do quadrado, colocar esse rótulo e vou colocar um rótulo aqui, ó, tá? Esse primeiro rótulo, eu vou editar o texto, vou colocar assim, lado quadrado. E vou colocar uma caixa de texto, no caso aqui um campo de texto, né? Tá, uma caixinha de texto para a gente entrar com os dados, com a numeração, né? Para fazer a conta. Essa caixinha, eu vou limpar o conteúdo dela e já vou renomear, tá? Alterar o nome da variável, vai ser uma txt quadrado. Muito bem. Esse label aqui, eu vou escrever área, para ficar parecido com o modelo. Então, vai ser área. E aqui uma outra campo de texto para poder dar a resposta, né? Esse daqui eu vou subir um pouco. Muito bem. Nome da variável, txt, underline, quadrado, txt_r quadrado. Vou inventar um nome aqui para ficar diferente, tá? Então a primeira parte está pronta. Vou salvar. Deixa eu colocar logo esse formulário ao centro, antes que eu esqueça. Pronto. Muito bem, área do retângulo. Aí só nós temos 3 labels. Vou colocar 3 labels. Vou colocar, segurar Shift 1, segurar Shift 2, larguei Shift a terceira, tá? Esse primeiro label, vou editar o texto, vai ser altura. Esse segundo label, largura. Não tem o porquê renomear a variável desses labels, porque eles são apenas informativos. Então, o terceiro, eu vou escrever área. Área. Muito bem. Caixas de texto. Vou colocar 3. Então, ó, segurei Shift 1, segurei Shift 2, larguei Shift a terceira. Primeira caixinha, limpei o conteúdo. Limpei sem redimensionar, ela fechou, viu? Não pode esquecer. TXT. Essa aqui, eu vou chamar de... Ele é a altura, né? TXT, altura. Tá? Altura de quem? Retângulo, hat. Essa caixinha, mesma coisa. Eu vou limpar o conteúdo dela. Ela vai fechar porque eu não redimensionei. Aqui eu vou colocar o nome dela de txt underline largura, né? Largura hat, a largura do retângulo. E a terceira caixinha, eu vou colocar o nome dela de área txt underline área hat. Então, a área do retângulo. Tá? Essa daqui de cima, eu não fiz ainda, né? Deixa eu fazer logo. Ela vai ser a resposta txt. Deixa eu trocar o nome que eu tinha colocado. Vou colocar área quad.
para ficar padrão, né? Vou salvar de novo. Pronto, agora vamos fazer o terceiro painel. O terceiro painel, ele tem 4 caixas, tá? Então vamos colocar 4 labels. Então eu tenho aqui o primeiro. Deixa eu segurar o Shift que é mais rápido. 2, 3 e o último eu larguei. 4 caixinhas de texto. Campo de texto. 1, 2, 3 e o último eu larguei. Pronto. Primeiro label. Altura. Segundo label. Base. Terceiro label. Profundidade. E esse aqui vai ser a nossa área de novo, né? Vamos alterar. Vai ser área. Ok. Campo de texto. Vamos renomear. Primeiro tirar o conteúdo. Deixa eu redimensionar esses daqui logo. Para eles não ficarem sumindo, né? Pronto, só um pouquinho. Esse aqui, vamos colocar o nome dele de TXT, altura, né? Altura, cubo. O segundo, TXT, base, cubo. Vamos tirar aqui o conteúdo dele também. O terceiro, tirar o conteúdo e vamos alterar o nome da variável. TXT, underline, prof, é de profundidade, cubo, para não ficar muito grande, né? E essa terceira caixinha aqui, a quarta caixinha no caso, vamos colocar a área também, TXT, área, underline, cubo. Então nós temos a área quadrado, quad, a área rete, de retângulo, e a área cubo. Então já está pronto aqui, vamos agora para os botões. Alterar o nome da variável do botão. BTN, calcular. Tá? Eu só vou fazer esse, conforme eu falei, os outros vocês podem fazer. São os códigos mais simples. Tá? Então aqui eu tenho altura, base e profundidade. Vou ver se está funcionando o formulário. Depois, se ele está funcionando perfeitamente, a gente já pode codificar, né, o botão. Muito bem. Ó, aqui a parte do botão não está aparecendo. Então, vamos dar uma ajeitada. Ok? Vamos esticar um pouquinho mais esse formulário. Agora vamos voltar a executar. Agora sim, ó. Perfeito. Então nós temos aqui, ó, o primeiro painel, o segundo painel, o terceiro painel. Então vocês notaram que fica até um pouco mais bonitinho você usando o painel, tá? Então é um outro controle, uma outra ferramenta que vocês podem usar. Vamos então agora trabalhar o cálculo, tá? Vou clicar 2 vezes aqui no botão calcular. Vai abrir a área de codificação. Tá? Já apaguei. Então a primeira coisa a fazer é o seguinte. Antes disso, eu vou fazer uma outra classe, tá? Eu falei com vocês que nós iríamos fazer isso em orientação a objeto. Tá? Vamos fazer uma outra classe.